Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu me chamo Públio Carísio, sou da cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro. É um prazer para nós estarmos com vocês nesse instante para refletir em torno da mensagem do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Essa mensagem é uma mensagem belíssima, de muita esperança, de muito bom ânimo, estimulando-nos a seguir em frente, enfrentando os desafios que surjam na nossa marcha. Porque o Espírito Luiz, este benfeitor que dita a página, em Bordeaux, no ano de, vamos confirmar, no ano de 1861, ele fala com uma ternura, ou ele termina a página com uma ternura, com uma esperança, com uma certeza, com uma proposta para todos nós que fomos convidados ao estudo da doutrina espírita, o Consolador Prometido. E isto nós depreendemos das palavras deste amigo espiritual, porque ele faz um comentário, ou esta mensagem foi inserida pelo professor Rivaio ou Allan Kardec nesta obra, no capítulo que fala a respeito dos falsos profetas, dos falsos cristos. E o Espírito recorda no início da mensagem a advertência de Jesus, quando ele nos pede para ficarmos em guarda, para vigiarmos, para não sermos ludibriados por muitos falsos cristos e por muitos falsos profetas. Essa advertência do Evangelho, uma advertência que já tem 2000 anos, ela procede porque o próprio Cristo, ele conhecia as ovelhas do seu rebanho, que somos todos nós, espíritos que habitamos esta morada do Pai, que é o planeta Terra, que, segundo Emmanuel, é uma verdadeira escola dos espíritos que aqui habitamos, ora no corpo físico, ora fora do corpo físico, transitando nas diversas reencarnações, como o aluno que frequenta diversas classes, diversas salas de aula, em diversos níveis para o seu aprendizado. É assim que Jesus, como o grande diretor dessa escola, ele conhecia e sabia que muitos dos seus alunos, muitos daqueles que pertencemos à humanidade, repetimos, no corpo ou fora do corpo, poderíamos então usar de interesses escusos, das nossas fraquezas e imperfeições e procurar ludibriar aquelas mentes frágeis, aqueles corações ainda simples, e ludibriando, utilizando-se de certos sofismas, de certas manipulações, atender às suas expectativas de falsos profetas, de falsos cristos. E aí, esse capítulo tem várias outras abordagens, várias outras advertências que nós queremos evitar entrar nelas, porque certamente
quando estas páginas que foram e que serão estudadas ainda farão abordagens ampliando essa perspectiva, essa proposta que nós estamos adotando agora. Então, o Espírito Luiz, ele pede-nos para ficarmos em guarda. Bem, a página que foi, então, publicada em meados do século XIX, a advertência que foi trazida do mundo invisível por ele para todos nós que estávamos nos matriculando ou o codificador organizando o corpo doutrinário do Espiritismo, exatamente para que nós, nessa nova fase, porque hoje nós já estamos a 150, 160 anos desta página, de quando ela foi escrita, mesmo hoje, nós ainda precisamos estar em guarda, porque o orgulho, o egoísmo, ainda predominam no nosso meio e muitos indivíduos têm o interesse de manipular as mentes, têm o interesse de atender às suas necessidades, os seus projetos pessoais e, de alguma maneira, procura dominar as mentes desavisadas. Então, o Espírito Luiz, nesta nova fase, então, da doutrina espírita, do Consolador prometido, ele vem pedir a nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós também fiquemos em guarda, para que não sejamos ludibriados, que nós prestemos atenção nos frutos das árvores. Se o fruto for doce, se o fruto for sadio, certamente esta árvore será sadia. Jesus deixa o seu ensinamento falando para nós, há 2000 anos, que conhece-se a árvore pelo fruto. No Livro dos Médiuns, que foi um livro imediatamente lançado antes do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Livro dos Médiuns foi lançado em 1861 e o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Há um capítulo muito importante e que Allan Kardec fez questão de abordar e de esclarecer a respeito da identidade dos espíritos. Este capítulo no Livro dos Médiuns é o 24. E eu convido aos amigos que ainda não tiveram oportunidade de conhecer aquelas informações, de buscar ali uma leitura orientadora. Porque se de alguma forma o codificador propõe questões aos espíritos superiores a respeito da identidade dos espíritos, nós precisamos entender que os espíritos nada mais são do que homens e mulheres sem o corpo físico. Desse modo, aquelas reflexões ajudam-nos a entender os mecanismos daqueles mecanismos psicológicos, os mecanismos intencionais daqueles espíritos que desejam ludibriar. E quando nós analisamos aquelas questões, nós, então, estaremos analisando o ser humano. Um outro ponto é que nós não temos como dissociar de modo algum a vida material da vida espiritual. O que eu estou dizendo é que a vida material e a vida espiritual estão muito intrincadas. Nós estamos vivendo mergulhados no ambiente espiritual. Onde é o mundo espiritual? Onde que é? Em cima, embaixo, lá longe, fora da camada de ozônio?
Não, o mundo espiritual é todo o universo. Então, é claro que a advertência de Jesus, falando para nós cuidarmos, guardarmos dos falsos profetas, ele pede para que nós sejamos cuidadosos. E quando ele pede para que nós sejamos cuidadosos, ele não está falando para nós sermos maliciosamente desconfiados. Porque até então, nós devemos levar em consideração que o nosso próximo e o nosso semelhante merece o nosso respeito. Ele merece a nossa atenção, ele merece a nossa ajuda, não é? Ah, tá bem. Mas então, se esse indivíduo, encarnado ou desencarnado, tiver tendo um comportamento de falso Cristo ou de falso profeta, ou seja, indo totalmente de encontro com as virtudes, com o comportamento de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de bem, conforme preconiza o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nós então não vamos dar atenção, nós não vamos ouvir. A caridade pede que nós amemos até o inimigo. Então, guardar-nos do falso Cristo, do falso profeta, não implica odiá-lo, não implica atirar pedras, não implica em não ser útil se necessário for. No entanto, nós estaremos numa posição de lucidez. Nós não seremos ludibriados, nós não seremos colhidos numa armadilha ou num sofisma que é um circunlóquio, uma construção de um raciocínio, de um pensamento para nos levar em direções escusas ou de se apropriarem da nossa confiança. Para isso, o próprio Luiz, esse benfeitor espiritual, ele diz, dirigindo-se aos espíritas, que, e está implícito nas palavras dele, que o espírita, de alguma forma, ele estuda e toma conhecimento das características do verdadeiro profeta. Porque característica do falso profeta, ou característica das imperfeições, nós de alguma forma lidamos com o mundo. E o mundo está cheio de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de inveja, de ambição. E isso até nos cansa, de alguma forma, quando nós nos deparamos, então, com a maldade explícita ou implícita, quando nos deparamos com a ingratidão, quando nós nos deparamos com os sofismas das paixões e dos interesses. Então, nós, de alguma maneira, somos instruídos pelo conhecimento espírita, estudando o modelo que é o nosso guia, que é o próprio Cristo. Ah, alguém dirá assim, mas o Cristo está lá longe. O Cristo está lá no cume das regiões celestiais. Ledo engana. O Cristo está muito aqui, muito perto de nós. E é claro que o fato de nós estarmos matriculados na escola do Espírito, tanto o cristianismo quanto o cristianismo redivivo, que é o Espiritismo, não nos tornam criaturas melhores do que os outros que não se encontram aí matriculados, mas nos tornam mais responsáveis. Exige-se mais de quem recebeu. E é claro que se esse que recebeu a informação, que trabalhou por multiplicar a informação,
que esforçou por aplicar em si mesmo a informação e não nos outros, certamente ele vai ser objeto de outras e maiores concessões da divina bondade. Aquele que tem, mais se lhe dará. E é isso que nós acabamos de dizer. Quanto mais nós nos esforçamos, mais perspectivas e propostas se abrem para que novas concessões sejam feitas em nosso favor. Não é um privilégio. É o efeito do esforço pessoal. E quando Jesus ensina dizendo, ao que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará, é porque à medida que passa o tempo, e se nós não multiplicamos o conhecimento e as nossas virtudes, tecnicamente, os outros que estão caminhando junto conosco, eles progridem e nós ficamos para trás. De certa forma, mesmo que eu tenho, se me tira, ou seja, eu atraso. O espírito amigo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, diz, usando um exemplo, será o pai responsável pelas colheitas que o filho não colheu nas terras que o pai lhe deixou por herança? Não. Se o filho recebeu as terras de herança e não cultivou e deixou encher de mato, mesmo que tem, se lhe tirará. Então, é muito importante que no processo do nosso aprendizado, nesta escola que é o nosso planeta Terra, nós nos esforcemos ao máximo por nos enriquecer do conhecimento espiritual e, acima de tudo, de viver esse conhecimento espiritual. Sempre vigilantes para não sermos colhidos pela astúcia e pela malícia dos manipuladores de opinião e manipuladores das emoções. Nós temos que pensar isso. Nós somos muito manipulados pelas as nossas emoções. Basta ver a influência que a mídia tem sobre nós. Então, nós precisamos ser dóceis, mas ser prudentes. Jesus dizia, sede manso como as pombas e prudentes como as serpentes. Nós precisamos, então, administrar isso. Então, mesmo que existam os falsos cristos, os falsos profetas, existem também os verdadeiros cristos e os verdadeiros profetas, como enviados do próprio Mestre Jesus e de Deus, a fim de nos orientar, que estão à frente de nós, numa série mais alta do que a nossa, para nos chamar, vem, vem, se esforce. E é isso que o Luiz faz aí no final da mensagem. Essa mensagem maravilhosa de Luiz, no final da mensagem, ele nos estimula. No final da mensagem, eles nos pede, ide, avante, ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos na rota bendita que tomastes. Ide, ide sempre sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores das provações. É uma condição. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações da vossa alma acerca do desconhecido. Veja que beleza, que maravilha esse convite e esse incentivo desse Espírito Luiz. Agora, meus bens amados, a morte
desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da nova reunião, que é a vida imortal. Continuai, portanto, avançai incessantemente. Seja a vossa divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada onde vos esperam todos os que vos precederam. Vejam que maravilha o chamado de Luiz em Bordeaux, 1861. É uma página, eu agradeço aos nossos amigos que nos ofertaram essa chance de poder colaborar com esse estudo simples e breve, mas porque é tão doce, tão carinhosa. A advertência de Luiz é séria, né? É séria, porque o assunto é sério, mas a gente precisa compreender como lidar com a imperfeição, lidar com o interesse. Lá no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, ele fala tecnicamente a respeito da identificação do espírito ou da personalidade do espírito desencarnado numa comunicação espiritual. Mas se a gente colocar esse espírito no corpo físico, é a mesma coisa. Então a gente vai aprender detalhes, aprender detalhes. Tem uma pergunta de O Livro dos Espíritos que eu gostaria. Estamos caminhando para o encerramento da nossa breve reflexão. A questão 893 de O Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque um verdadeiro profeta, ele tem que ser virtuoso. Olha a resposta, 893. Ele tem outras, depois vocês podem olhar no Livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Resposta: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Vejam isso, meus irmãos. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Que resposta fabulosa! Questão 893. Eu desejo agradecer carinhosamente a atenção de todos e dizer que estamos num momento de grande oportunidade para todos nós. É o momento de nós construirmos a era nova. É o momento de nós colocarmos novos tijolos e, se preciso for, arrancar as pedras que estão ameaçando o alicerce e colocar novas pedras para levantar as paredes da era nova. Porque nós não podemos voltar para aquele normal. Qual é o normal que nós desejamos? Então, nós precisamos agora aproveitar esse instante para construir uma nova experiência. E todos nós somos cidadãos. Nós devemos orar pelos nossos governantes. Mas o nosso governante é um cidadão antes de tudo. E no nosso modelo democrático, é muito importante que nós nos demos as mãos, solidarizando com a dor e com o sofrimento, mas já planificando e construindo as paredes da era nova, do novo edifício. Nós precisamos colaborar, nós precisamos fazer, e esse é o momento de desafios, mas um momento de muito mérito. Aqueles que chegaram na vinha,
às 5 horas da tarde, receber o mesmo de quem passou toda a revolução diurna. Que nós possamos, então, com muito carinho e com muito amor cristão, seguir a nossa trajetória, amando os que estão ao nosso lado, vigilantes para não sermos manipulados e ludibriados em nenhum setor, buscando esclarecimento, mas sempre confiantes de que o Senhor se encontra no leme e na direção desta escola maravilhosa, desta morada do Pai, que é o nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe, nos guarde. Hoje e sempre são os nossos votos a todos os nossos amigos sintonizados conosco nesse instante. Muita paz, muito obrigado. Que Jesus continue nos abençoando.